Sejam bem-vindos ao canal Abismo do Medo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, para não perder nenhum conteúdo. A Ciranda dos Ossos. Foi numa sexta-feira. O velho Chico Matoso ia voltando para casa. A estrada estava escura. No céu, só a lua iluminava o caminho. Mas era um luar manhoso que só iluminava um pouquinho. Não tinha nenhuma estrela. Uma sexta-feira estranha. A mulher do Chico, a cia Balbinha, bem falou que ele não devia ficar andando pela estrada em noite de sexta. Principalmente quando não tivesse estrela. Nessas noites, as visagens vêm da escuridão para assustar os homens. O velho Chico foi visitar o seu compadre Bento. A prosa estava boa, ele foi ficando e nem viu a hora passar. Já era noite quando saiu da casa do seu compadre. Para encurtar o caminho, o Chico Matoso resolveu entrar por uma picada. Já ia entrando na mata, quando lembrou as palavras de sua mulher sobre a sexta-feira. Seu coração bateu depressa, como se desse um aviso. Ele sentiu um calafrio, mas não era homem de recuar. E afinal de contas, ia ter medo de quê? O velho rezou baixinho e tocou o burro pela picada adentro. De repente, o animal empacou. O Chico tocou as esporas com vontade, mas não tinha nada que fizesse o burro andar. O bicho estava gelado e paralisado. O homem olhou para o lado e viu uma sepultura. Sem perceber, falou alto. Quem é que pode estar enterrado aqui, meu Deus, nesse lugar perdido na mata? Quem teria feito uma maldade dessa de enterrar alguém aqui? O coração do velho Matoso foi ficando pequeno. Ele rezou baixinho e tentou seguir caminho. Mas o teimoso do burro nem se mexia. O Chico já estava decidido a largar o burro ali mesmo e sair correndo para casa, mas não teve tempo. O que ele viu, talvez ninguém acredite. A luz da lua batia agora com força na sepultura. O luar deixou de manhã e estava iluminando tudo. O velho Matoso tentou esporear mais uma vez o burro, quando ouviu um estalo forte e viu saírem da terra um monte de coisinhas brancas. Eram ossinhos que pulavam, batiam uns nos outros e rodopiavam como se estivessem dançando ao som de uma viola. Depois, de todos os lados, vieram outros ossos maiores, rodando e dançando da mesma maneira. De repente, o Chico ouviu um estalo maior e de dentro da sepultura saiu uma caveira branca como algodão e com os olhos faiscando. Parecia que saía fogo dos olhos. A cabeça dava pulos como um saci. Os ossos começaram a dançar em volta da caveira, que parou de pular e ficou quieta no meio, dando de vez em quando grandes pulos no ar, e caindo no mesmo lugar, enquanto os ossos giravam em sua volta, batendo uns nos outros, como se dançassem uma ciranda maldita. O velho Chico Matoso bem que queria fugir, mas não podia. Seu corpo estava como estátua, seus olhos estavam pregados naquela ciranda de ossos e os cabelos estavam em pé. Foi então que os ossinhos mais miúdos, dançando sempre, foram se juntando e formando 2 pés de defunto. Esses pés não ficaram quietos e começaram a sapatear com os outros ossos numa roda viva. Os ossos das canelas, de um pulo, encaixaram em cima dos pés. Depois os ossos das coxas se encaixaram com os joelhos, e sempre dançando, se encaixaram com o resto formando 2 pernas. E o quebra-cabeça continuou. Os ossos dos quadris, as costelas, os braços, todos os ossos que ainda faltavam foram pouco a pouco se juntando, até que o esqueleto se formou. Faltava só a cabeça. O Chico Matoso viu então a coisa mais pavorosa do mundo. O esqueleto sem cabeça pegou a caveira e começou a jogar para lá e para cá, como se fosse uma bola. Depois, jogou para o alto igual a uma peteca. Jogava cada vez mais alto. Nesse sobe e desce a caveira fazia um zumbido horripilante. Até que o monstro sem cabeça jogou a caveira muito alto. E ela até sumiu nas nuvens. Depois abriu os braços como se esperasse. A caveira desceu rápido do céu, fazendo aquele zumbido e caiu direito no meio dos ombros. Fez um estalo danado. A caveira deu uma gargalhada e olhou para o velho Chico com seus olhos de fogo. O burro e o Matoso estavam paralisados. O velho até sentia o coração do animal batendo forte. Os 2 queriam sumir dali. Queriam até se enterrar se fosse possível,
Mas o pior estava por vir. Aquele esqueleto monstro começou a dançar em volta do Chico, dando gargalhadas e rodopiando num balé terrível. Até que num estalo, deu um pulo, girou no ar e encaixou-se direitinho na garupa do Chico Matoso. O pobre do velho não conseguia nem gritar. O esqueleto esporeou e o burro saiu em disparada. E foram os três correndo e saltando. Certo momento, o animal parecia voar por cima das árvores. O coitado do Chico não tinha coragem de abrir os olhos. Como não podia gritar, rezava por dentro para todos os santos que vivem no céu. O velho Matoso achava que aquele ia ser o seu fim. Sentia um calor muito grande, como se estivesse numa nuvem de fogo. Até que desmaiou. Quando acordou, já era dia e ele estava na sua cama. A cia Balbina é que contou que de manhã, bem cedo, o encontrou no terreiro, estendido no chão e desacordado. O burro ao seu lado, ainda selado, pastava calmamente. A porteira estava trancada e nem o velho Chico, nem cia Balbina entenderam como o animal conseguiu entrar. No fundo o Matoso sabia que eles tinham chegado ali voando. O pobre do homem acordou com muitas dores, como se tivesse levado uma surra. A cabeça pesada e com aqueles estalos malditos no ouvido. Demorou mais de um mês para aqueles barulhos terríveis saírem da sua cabeça. O Chico mandou rezar 2 missas e jurou que nunca mais saia de casa em noite de sexta-feira. Corpo seco. O Matheus Donofre não tinha jeito. Era malvado que dava raiva. Desde pequeno aprontava, pegava passarinho só para arrancar as asas, furava os olhos de gato e de cachorro e fazia todo tipo de maldade. Cresceu e só piorou. Ninguém gostava dele. Tinha gente que dizia: "Cuidado, Matheus. Tu vais virar corpo seco." Mas o Matheus ria. Ele não acreditava em assombração. Mas a mãe dele, apavorada, foi perguntar assim a Matilde sobre o corpo seco. E a velha, que era curandeira, explicou: "Teu filho pode virar corpo seco por todas as maldades que ele já fez." "Pode sim. Quando morrer, a alma vai ser recusada por Deus e pelo diabo. Ninguém vai querer. Nem a terra. Não adianta enterrar que a terra cospe fora. Nem os insetos chegam perto. O corpo e a alma juntos vão secando. Corpo e alma penados. E esse monstro vai ficar perambulando, como vagabundo, pelos cemitérios e pelas ruas, assombrando os viventes. Toma cuidado." A velha terminou de falar e a mãe do Matheus ficou apavorada. Correu para casa e tentou falar com o filho. Mas o Donofre era ruim e riu dos medos da mãe. A mulher insistiu. O malvado se aborreceu e fez uma coisa terrível, e deu um soco, de mão cheia, na cara da mãe. Com a força da pancada, a mulher caiu no chão. Mas o filho não ligou. Tinha que sair. Abriu a porta de casa. De repente, um tiro. A bala veio de fora e acertou o peito do Matheus. Ninguém sabe quem atirou e nem quer saber. A alma do infeliz foi para o céu, mas não conseguiu entrar. Desceu para o inferno, mas encontrou tudo fechado. Teve que voltar para o corpo. Alma e corpo penados tentaram se enterrar, mas a terra não quis. O corpo secou e só tinha um destino: perambular eternamente pela noite. Loira do banheiro. As crianças já sabem. Tem algumas que nem vão ao banheiro sozinhas. Essa visagem aparece nos banheiros das escolas. Dizem que é uma loira de cabelo comprido e desgrenhado, com um vestido branco e uma cara de assustar. Escorre sangue de seus lábios e tem algodão nas narinas como se fosse um defunto. É de arrepiar os cabelos. Tem gente que acha que ela era uma mulher que perdeu os filhos. Ficou tão triste, que virou visagem. Aparece nos banheiros procurando os seus filhos. Outros acham que ela era uma pobre moça que foi assassinada num banheiro. Ela volta para se vingar dos assassinos. Nos 2 casos, a criança que vê a loira desaparece para sempre.
Ela leva embora e não devolve mais. Tem um jeito de chamar a loira. É só dizer o nome dela, 3 vezes, na frente de um espelho dentro do banheiro. E foi o que fizeram o Zequinha e a Magali. Os dois eram bem levados e queriam ver se essa história era verdadeira. Os dois ficaram na frente do espelho e chamaram juntos: loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Não apareceu nada. E o Zequinha falou: eu sabia que era mentira. Mas a Magali ainda acreditava. Vamos chamar de novo. Vai ver, ela não ouviu. Eles já iam tentar quando a luz piscou e apagou sozinha. Os dois ficaram com tanto medo que saíram correndo e gritando. Passou um tempo, e eles, com muito cuidado, voltaram ao banheiro. Estava tudo quieto. Mas eles ficaram arrepiados quando viram 2 bolinhas de algodão, sujas de sangue, em cima da pia. Esse era o sinal que a loira do banheiro andou por ali. O chupa-cabra. O chupa-cabra é uma criatura demoníaca que teria aparecido em vários países e matado animais. Sua mordida é específica e não se adequa a nenhum outro animal. Imagem e reprodução na internet. Em 1995, um animal misterioso começou a aparecer no Brasil. Ovelhas e cabras foram encontradas mortas, com o sangue totalmente drenado. O animal responsável pelos incidentes foi batizado de chupa-cabra, em espanhol é chamado de açugador de cabras. O chupa-cabra era considerado um animal pequeno, com pelo cinza, olhos vermelhos e dentes e unhas afiadas. Ele tinha um longo focinho e uma cauda curta. Algumas pessoas que viram o chupa-cabra acreditavam ser um alienígena, enquanto outras afirmavam que se tratava de um animal selvagem. Isso destaca que as descrições do chupa-cabra eram baseadas em crenças e interpretações diversas, tornando-o uma lenda. O chupa-cabra causou medo e pânico em várias cidades brasileiras. Os fazendeiros armaram armadilhas para o animal, mas ele nunca foi capturado. Em 1997, a lenda do chupa-cabra começou a desaparecer e os relatos de aparições do animal se tornaram cada vez mais raros. O chupa-cabra é uma criatura misteriosa que tem sido vista em muitos países da América Latina. Não há evidências científicas que comprovem a existência do chupa-cabra, mas os relatos de aparições continuam a surgir. Assim, o mistério do chupa-cabra permanece até hoje. Palhaço assassino. Esse palhaço misterioso operava em parceria com uma mulher vestida de bailarina, usando essa combinação para atrair crianças na saída da escola, supostamente com o objetivo de sequestrá-las para trabalho escravo, prostituição e tráfico de órgãos. A lenda se espalhou rapidamente, sendo propagada principalmente pelo extinto jornal Notícias Populares e pelo famoso repórter Gil Gomes, que divulgavam os relatos das pessoas que afirmavam ter visto os suspeitos. No entanto, apesar dos esforços policiais, os supostos criminosos jamais foram encontrados. O medo se espalhou pela população, chegando ao ponto de diversos palhaços perderem seus empregos e outros serem ameaçados de morte em plena luz do dia nas ruas. A população estava assustada, e as escolas e creches passaram a exigir policiamento reforçado em suas imediações. Apenas após 2 meses intensos de investigação, a verdade por trás da lenda urbana foi finalmente esclarecida, e a polícia pôde assegurar que tudo não passava de um boato. No entanto, até hoje, a história do palhaço da Kombi branca ainda assombra a mente de muitas crianças e pais brasileiros. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.